Se há 6 anos atrás eu mesmo me contasse essa história hoje, esse seria um dos vídeos mais felizes da minha vida. Detalhes, estratégias, momentos, é tudo isso que eu conseguiria ver e olhar para mim mesmo e falar: ainda bem que a gente caminhou ou que caminhou. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco das estratégias de como eu saí de uma vida de garçom, trabalhava aí de 12 horas da manhã até 12 horas da noite e consegui mudar totalmente a minha história usando a internet ao meu favor. Primeiro ponto importante nessa jornada é entender que tudo isso aconteceu por uma decisão. Em 2020 eu fui expulso de casa e nesse momento eu tomei uma decisão. Eu preciso caminhar com minhas próprias pernas. Eu preciso sair de toda a dependência que eu tinha de pessoas, famílias e de fato caminhar com a minha própria jornada. Nesse momento, nessa decisão, eu fui morar numa república, aqui na cidade de Salvador, Bahia, com mais ou menos 5 pessoas dentro dessa casa. Era uma casa universitária, eu entrei ali, comecei a passar alguns meses. O grande detalhe dessa história é que eu entrei nessa casa sem saber nem como eu ia pagar o primeiro aluguel. E nessa decisão houve muita frustração, houve muito conflito comigo mesmo, de saber como é que ia ser mês que vem, como é que ia acontecer. E para gravar isso tudo, começou um dos períodos mais tristes da nossa história, que foi a pandemia. E nesse momento, além de tomar a decisão de sair de casa e ao mesmo tempo tomar a decisão de crescer, eu estava em um cenário totalmente difícil para conseguir crescer. E foi ali, parado, refletindo, naquele momento de angústia, que eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro com a internet. Foi aí que eu comecei a encontrar diversas possibilidades. Eu vi copywriter, eu vi designer, eu vi editor de vídeo, eu vi criador de conteúdo, mas um me chamou muita atenção: a gestão de tráfego. E o primeiro passo que eu dei foi: como eu faço para ganhar dinheiro, já que eu não sei fazer nada naquele momento? Até ali, eu era apenas um garçom que trabalhava, que veio do interior da Bahia para a capital, depois tomou a decisão de morar sozinho no meio da pandemia e não tinha nenhum conhecimento, nem nenhuma habilidade. O que é que eu ia fazer agora nesse momento? E foi ali que eu comecei a entender: era possível ganhar dinheiro vendendo produto de outras pessoas. Então, quando eu descobri que era possível ganhar dinheiro vendendo produto de outras pessoas, pensei no seguinte mecanismo: como eu faço para alguém me ver como autoridade daquele produto e conseguir querer comprar de mim? E nesse momento de conflito, de angústia, eu falei: beleza, já que eu vou vender para outras pessoas, qual é algo que eu também estou querendo aprender, mas eu não sei ainda, e posso indicar como algo fluido? E foi aí que eu criei um e-book de como aprender inglês se divertindo. Então eu fui nos sites aí da internet, fui no Canva e desenvolvi um monte de dicas de como aprender inglês com filme, como aprender inglês com séries, com músicas, com livros. E com esse e-book eu comecei a divulgar com o Instagram, que na época chamava Autodidata Pobre. As pessoas vinham me pedir esse e-book e depois de entregar esse e-book para elas, eu vendia um curso de outra pessoa de inglês. Tinha o seguinte ponte que eu desenhei: você agora já sabe como aprender inglês se divertindo, mas para aprender inglês você precisa ter um passo a passo com método de gramática, o que aprender depois, qual o período de estudo de cada etapa do inglês. E nesse processo de indicação eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro e conseguir pagar o aluguel dos meus próximos meses. Nesse momento eu comecei a entender que se eu tinha um produto de outra pessoa que chamava afiliado, e agora se eu aprender uma habilidade que era tráfego pago, eu conseguiria escalar essas duas coisas. E foi aí que eu comecei a fazer anúncio, que era muito engraçado na época. Era eu com o efeito de Harry Potter, era eu fazendo um monte de anúncio aleatório, chamava a pessoa pro WhatsApp, entregava o e-book de inglês. Lembrando, eu não sabia falar inglês, indiquei um e-book de inglês. Elas vinham para mim e depois eu indicava um treinamento de inglês, que na época custava R$297, mas já conseguia ganhar muito dinheiro com isso. E nesse momento de conflito, eu comecei a entender: beleza, eu consigo ganhar dinheiro, mas agora, qual é o próximo passo? Como eu faço para definitivamente mudar a minha vida? E cada vez mais eu comecei a ver a profissão daquilo que eu fazia sendo muito popular: a profissão gestor de tráfego. E na gestão de tráfego eu vi que era possível eu conseguir prestar o serviço para alguém, ser pago por aquilo. O grande ponto de diferença é que no afiliado eu ficava atendendo no WhatsApp ali as pessoas e tinha que ficar preso no tempo. Se naquele dia eu não vendesse, automaticamente eu não ganhava. E com o serviço de gestão de tráfego foi um passo importante no meu desenvolvimento, porque eu consegui entender que eu poderia ter 10 clientes, eu
eu poderia ali parar um tempo por dia, desenvolver as campanhas de tráfego pago para eles e conseguir ganhar bem. E com 10 clientes naquela época pagando R$ 1.500, eu tinha R$10.500 por mês. Já era um crescimento financeiro muito grande para aquela realidade que eu tinha como garçom, para o tempo que eu tinha preso trabalhando como garçom. Então houve um crescimento muito importante naquele momento. Porém, pensa comigo, existia ali naquele momento uma carreira acontecendo, um desenvolvimento daquilo que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu ainda não tinha a vida dos sonhos. Eu ainda não tinha carreira. Eu ainda não consegui olhar para aquele Matheus garçom que saiu de casa sem poder pagar aluguel, aquele Matheus que veio do interior sem conseguir se sustentar na capital. Eu não consegui olhar para ele e dizer assim, cara, conseguimos. E aí eu dei mais um passo do digital. E esse caminho que eu tô mostrando para você aqui é o caminho meu desenvolvimento para conseguir de fato consolidar uma carreira dentro da internet. E nesse momento eu percebi que, além de prestar serviço e vender por de outras pessoas, eu poderia desenvolver aquilo que eu coloquei na prática, no meu próprio infoproduto ali de inglês, no meu próprio e-book de isca, para os outros. E foi aí que eu conheci o Leandro Aguiar, foi aí que eu entendi o que era a profissão estrategista digital e foi naquele momento que eu comecei a trabalhar com esse serviço também. Comecei a entender que o meu conhecimento de vendas online poderia me capacitar para poder também prestar esse serviço. Ao mesmo tempo que eu entregava estratégia, desenvolvia, eu poderia também ganhar por isso além da gestão de tráfego. Então eram duas áreas que total conhecimento que eu tinha a partir da minha própria prática eu poderia entregar para as pessoas. E foi aí que aconteceu uma das maiores reviravoltas da minha vida e é muito bom você entender essa parte. Nesse momento eu percebi um ponto de diferenciação. Eu poderia ter vários clientes que pagavam 1.500, 2.000, ou poderia ter poucos clientes que me pagavam 5, 7, 10, 15 mil reais por mês. E foi nesse momento que eu entendi. Existe cliente que é para pagar a mensalidade, existe cliente que é para te dar faturamento alto e existe cliente que é para te dar brand. E foi aí que eu abordei e comecei a trabalhar com as pessoas que mudaram naquele momento a minha carreira, que foi o Leandro Aguiar. Nesse momento, eu comecei a entender que estar com alguém tão grande na internet, estar alguém que já passou por um caminho tão frutífero no digital, poderia me abrir portas para um crescimento muito importante. E nesse momento, eu comecei a trabalhar com o Leandro Aguiar, desenvolvi as maiores estratégias da internet da minha vida, tanto de estrategista como também de tráfego, e aí por diante, o meu brand começou a crescer bastante. Uma vez eu li um livro sobre capital social do Pierre Bourdieu e ele dizia que você pode ter alguns capitais importantes para poder crescer e um deles é o capital social. Então na sua carreira, seja na internet, seja onde for, você pode ter pessoas que você não vai ganhar muito, mas você vai ganhar um brand tão forte que vai te fazer consequentemente ganhar muito. E esse foi o ponto de diferenciação. Essa história é muito legal. No dia que eu abordei o Leandro Aguiar, eu falei, cara, como é que eu vou fazer um cara do tamanho dele prestar atenção em mim? E foi aí que eu fiz a seguinte frase lá no direct dele. Cara, eu sou o melhor para fazer o seu projeto crescer. Eu vi muita coisa aqui que poderia ser melhor e ainda não está sendo feito. Alguém do seu tamanho poderia estar muito melhor. Olha a ousadia do cara. Olha a ousadia de alguém que não tinha trabalhado ainda com grande player e poderia de fato ter ali aquilo ali com oportunidade. E foi assim que eu entendi que o gancho, o impacto inicial é o que importa. Ele me respondeu, ele me ouviu e consequentemente ele fez uma reunião comigo e eu trabalhei com ele por quase 3 anos entregando um grande crescimento na internet. O grande ponto de diferenciação aqui é entender esse mecanismo de crescimento na internet, que você pode ao mesmo tempo ter pessoas que você vai entregar o seu processo de entrega no digital, você vai também criar brand para poder crescer. Porém, eu ainda não me via crescendo ainda mais. Eu ainda não me via tendo uma estrutura na internet que poderia crescer. Então, nessa carreira eu passei por uma estrutura diversa. Eu já tive uma agência de tráfego local com mais de 150 clientes. Eu já desenvolvi estratégias e consultorias para mais de 500 pessoas em processos diferentes. Eu já fui professor das maiores mentorias da internet, como a Bárbara Bruna, Próprio Guiari, a Ávila XP Investimentos, Natália Beauty, Paulo Musi, WeBurn, grandes clientes passaram por mim e tiveram resultado. O grande ponto aqui é que existe um momento da internet que você começa a encontrar um platô.
O criar esse platô é quando você entende, aqui meu tempo ele não alcança mais dinheiro. Ou eu trabalho mais e não durmo, pego mais clientes, ou eu não consigo ir além. E foi aí que eu encontrei, há uns 2 anos atrás, o que eu chamo de coprodução estratégica. O que é a coprodução estratégica? A coprodução estratégica é quando o seu impacto naquele projeto é proporcional ao quanto você ganha. Ou seja, você pode ter uma parceria em que a pessoa te paga um valor fixo, ok? Porém, existe outro processo em que você entrega mais resultado, você vira um sócio daquele projeto e quanto mais aquele projeto escala, mais você consegue ganhar junto. Esse sim é a escalabilidade do digital. Então, tendo um processo em tudo isso que eu passei, que eu sofri, que eu bati cabeça, que eu me arrisquei, que eu criei no meio disso tudo estratégias para poder ir cada vez mais além, é isso que eu queria que você entendesse hoje. Era isso que eu queria que você entendesse, que todo o processo de crescimento na internet exige ao mesmo tempo estratégias e este momento de você baixar um pouco a cabeça e dizer assim, agora é a hora de plantar, porque daqui a pouco eu vou colher. Então, de todo esse desenvolvimento da internet, todo o crescimento que eu fiz, foi assim que eu consegui ter uma carreira sólida, consegui crescer muito na internet e ter grandes faturamentos da minha história. Existiu um momento também que eu comecei a me destacar no ramo de afiliado, que dentro de outro produto eu fui chamado também para ser gerente de afiliado, para trabalhar com os afiliados, para ensinar um pouco do que eu fazia, porque eu já vendia bem. Tem até um vídeo meu, um depoimento que eu dei nessa época, se chama Afiliagram, do Murilo Henrique. Oi, meu nome é Matheus. Talvez você não me conheça, mas a gente pode ter muita coisa em comum. Há 6 meses atrás, eu fui expulso de casa e eu vim para Salvador, uma frente e outra atrás, sem saber por onde ir, sem saber por onde começar. E por isso eu bati em vários restaurantes e consegui um emprego de garçom. É humilhação, as pessoas tratam o garçom hoje como se fosse nada. Aí chegou o lockdown, chegou a pandemia e eu nem o salário mínimo que eu recebia, porque eu trabalhava 15 horas por dia para receber apenas um salário mínimo. E assim, nem isso eu estava recebendo mais. Foi aí que eu vi histórias de uma amiga minha, de Murilo, Afiliagram, sobre marketing digital, e ele me mostrou um pouco de resultado. Fiquei desconfiado, não acreditei de primeira, procurei entender mais, eu procurei pesquisar e estudei. E foi ali que foi a virada de chave. Foi ali que eu entendi que a internet não é apenas uma fonte de renda, mas uma porta que se abria para mim. Hoje, eu posso fazer em um dia o que eu fazia em um mês trabalhando de garçom. E ainda sem passar por nenhum tipo de humilhação ou dificuldade que eu passava trabalhando lá. Para você ver como a internet ela me proporcionou diversas oportunidades e possibilidades de trabalho. Então hoje, eu posso afirmar que estou vivendo. Nessa época, eu comecei a entender também que existe coisas além do próprio tráfego. Existem estratégias de venda, estratégias de mecanismo de copy, estratégias de mecanismo de rede social, que tudo isso englobado consegue te entregar uma capacidade, a capacidade de você vender aquilo que você quiser na internet. E foi assim que eu desenvolvi a habilidade também de ser um estrategista na internet. E o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo num processo de tentar trabalhar com a internet é pular etapa. Então, no meu processo de crescimento, eu tive a seguinte clareza: ah, Matheus, mas é desesperador. Sim, tem dias que eu passei fome, tem dias que eu tive dificuldade de saber como ia pagar alguma conta, teve dias que a minha esposa hoje, eu tive que ir para casa dela para poder saber o que eu ia comer naquele dia. Sim, é difícil e angustiante, mas hoje, no estágio que eu tô, uma coisa eu entendi: ainda bem que eu não pulei nenhuma etapa. Eu poderia ter pulado a etapa e errado muito nesse caminho, ter construído uma autoridade na internet totalmente ruim, porque lembre, na internet as pessoas se conhecem e ao se conhecerem, elas vão falar de você, seja pro bem ou pro mal. E quando você pula etapa e você faz algo de errado, você acaba sumindo muito rápido. Meu maior trunfo, mesmo nas dificuldades, foi não pular etapa, foi seguir processo. Então lembra aqui comigo como foi esse processo.
Primeiro, eu aprendi que era possível vender na internet, eu vendi o produto de outras pessoas, depois eu criei meu próprio material para atrair leads para eu conseguir vender, depois eu desenvolvi uma habilidade escalável, que era o tráfego pago. Depois do tráfego pago, eu comecei a vender o meu serviço e englobar a parte estratégica, porque quanto mais você resolve o problema, mais você ganha. Depois disso eu entendi, eu posso ter muito cliente que paga um valor ou grandes clientes que pagam mais. Foi aí que comecei a construir case. Para construir case, grandes players, grandes pessoas da internet, eu precisei um pouco abaixar o valor que eu ganhava para construir o capital social para mim. Após isso, eu comecei a entender, eu posso impactar e ganhar proporcional ao que eu impacto. Logo, eu também posso ser um coprodutor. Então, nesse pilar de crescimento, desenvolvendo, plantando, colhendo, esperando, foi assim que eu consegui ter sucesso na internet. Espero que, tanto nesse vídeo como nos próximos, você consiga se inspirar, entender, aprender. Então, se você quer um pouco mais de vídeo sobre o processo, quer que eu refine mais como foi cada estratégia que eu desenvolvi sobre ser afiliado, serviço de tráfego, coprodutor, estratégias digitais, faz assim, ó, se inscreve aqui abaixo, comenta em que momento você está hoje na sua carreira no digital e manda para alguém que também quer aprender esse processo, porque nos próximos vídeos você vai ter muito mais detalhe, cada explicação, cada crescimento, cada estratégia, cada mecanismo, você também ter resultado na internet. Então, espero você no próximo vídeo.